Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, mais uma aula do Código 3. Dando continuidade aí à avaliação primária, falamos na aula passada sobre a letra X e agora a gente vai dar continuidade falando sobre a letra A. Vamos só falar da letra A hoje, hein, pessoal? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, de compartilhar os nossos vídeos, de nos ajudar com a divulgação dos nossos vídeos. Então, pessoal, falando um pouquinho sobre a abordagem das vias aéreas, né? A famosa letra A. Como que a gente vai fazer? Qual que é o objetivo da nossa aula, pessoal? Então, garantir uma via aérea pérvia no paciente traumatizado, reconhecer sinais de via aérea ameaçada, aplicar manobras básicas e avançadas de liberação de vias aéreas e proteger a coluna cervical durante toda a abordagem. Então, quando a gente fala sobre letra A, quando a gente fala sobre vias aéreas, a gente se lembra muito das vias aéreas propriamente dita, mas a gente esquece um pouco que estabilização de coluna cervical também está lá nas nossas vias aéreas, tá? Também está lá na nossa letra A, melhor dizendo. Então, a gente não pode esquecer da estabilização. Então, não posso me preocupar apenas com garantir uma via aérea e esquecendo a estabilização da coluna cervical desse paciente. Então, o paciente politraumatizado, o paciente traumatizado, até que se prove o contrário, ele tem um comprometimento ali da região da coluna cervical. Beleza? Então, sem via aérea, sem oxigenação, morte em minutos. Então, a gente resolveu lá na letra X o que causa mais morte, que foi a hemorragia sanguinante, e vamos para a segunda causa que mais mata no trauma, que é a ausência de uma via aérea pérvia. A avaliação deve ser rápida, simultânea com a proteção cervical. Então, chego no local, faço a estabilização da coluna cervical e já vou iniciar ali a minha via aérea, tá? E a pergunta-chave, o paciente está falando? Pessoal, então se o paciente, cheguei lá na cena, estabilizei a cervical do paciente, vou conversar com o paciente ele fala, tá? Se ele faz frases completas, se ele está tendo uma boa dicção, se ele não está tendo esforço para falar, muito provavelmente a gente subentende que esse paciente ele tem uma via aérea completamente pérvia, tá? Então isso já faz parte da avaliação inicial do paciente traumatizado, eu conversar com o paciente. Se eu tenho uma resposta clara, subentende-se que esse paciente ele tem uma via aérea pérvia. Mas não, às vezes ele responde com sons, né? Às vezes ele tem um estridor ali na via aérea, provavelmente ele tem uma via aérea parcialmente pérvia, tá? Uma via aérea ameaçada, que a gente chama. Ou se ele não responde, a via aérea potencialmente obstruída e a gente vai ter que adotando manobras mais avançadas para a gente garantir uma boa via aérea desse paciente. Sinais de via aérea comprometida, então, pessoal. Estridor, ronco ou gargarejo, uso de musculatura acessória, cianose de extremidades, rebaixamento do nível de consciência e trauma facial grave, além de queimadura na região da face, tá? Então a gente não pode esquecer da queimadura. A queimadura é um potente agente que vai obstruir essa via aérea, então a gente tem que ser precavido, a gente tem que agir antes que isso aconteça. Então quando tem queimadura em face também é uma questão de uma via aérea potencialmente comprometida, tá? Proteção da coluna cervical, então, todo politraumatizado, como eu falei, tem uma lesão da coluna cervical até que se prove o contrário, então a gente tem que fazer a estabilização da coluna cervical. A gente mantém a estabilização manual imediata, então a gente já vai estabilizar a coluna cervical desse paciente. Não hiperestender o pescoço, a gente então não pode fazer aquele head tilt, né, com a cabeça do paciente vítima de trauma, e evitar fazer movimentos desnecessários. A gente só vai fazer movimentos que a gente avalie que são primordiais ali para a gente cuidar desse paciente. Manobras básicas de desobstrução de via aérea, pessoal. Famosa jaw thrust, a mais utilizada ali no paciente vítima de trauma, onde a gente vai fazer uma elevação da mandíbula, a gente vai segurar no ângulo da mandíbula e a gente vai elevar. Lembre-se, pessoal, essa manobra é uma manobra dolorosa. Então, preferencialmente naqueles pacientes que estão inconscientes, se a gente faz uma manobra dessa no paciente consciente, muito provavelmente ele vai queixar de dor, muito provavelmente ele vai querer movimentar ali a coluna cervical por causa que ele está sentindo dor, tá? Tem a manobra do chin lift, saiu um pouquinho errado aí a escrita, tá escrito chin loft, mas é chin lift, tá? Se não houver suspeita do trauma cervical, que é a elevação do mento desse paciente, tá?
e sempre com estabilização da coluna cervical. A aspiração de via aérea. Pessoal, então aspirar via aérea já é tentar desobstruir uma via aérea que esteja comprometida. Então a gente tem os aspiradores dentro das viaturas, tem viaturas que tem os aspiradores externos, tem aqueles aspiradores manuais, tem os aspiradores elétricos portáteis. O paciente vítima de trauma de base de crânio, a gente vai evitar a aspiração com sonda flexível, a gente vai optar por aquela sonda rígida para a gente evitar com que essa sonda vá ali para a cartilagem crivosa desse paciente. Então, paciente com suspeita de fratura de base de crânio, de preferência, né, se a gente for fazer uma aspiração mais profunda, com uma sonda rígida que a gente consiga ver aonde a gente está aspirando. Indicado, então, a aspiração na presença de sangue, de vômitos, de secreções, de corpo estranho. A aspiração eficaz melhora imediatamente a ventilação. Então, se o paciente está broncoaspirando sangue, se o paciente está broncoaspirando vômito, saliva, a gente precisa aspirar antes até mesmo de estar ventilando esse paciente, porque se o paciente está com grande quantidade de secreções líquidas na boca, eu ventilo esse paciente com o dispositivo bolsa válvula máscara, eu vou muito provavelmente jogar essa secreção para dentro da via aérea desse paciente, comprometendo ainda mais esse paciente. Então eu aspiro para depois poder estar ventilando esse paciente. Dispositivos básicos. Então, canulorofaríngea ou nasofaríngea, a famosa Guedel que a gente está acostumado a usar. Indicações: rebaixamento do nível de consciência e perda do reflexo da proteção da via aérea. Então, pessoal, para a gente usar a Guedel, novamente, o paciente tem que estar inconsciente. Se eu colocar uma Guedel no paciente consciente, esse paciente provavelmente vai ter reflexo de vômito, ele não vai suportar a cânula orofaríngea e a gente vai piorar o estado desse paciente, né? Já era um paciente com uma via aérea comprometida, ele vomitou, veio bastante vômito na boca desse paciente, ele vai broncoaspirar e a gente vai piorar ainda mais esse paciente. Indicação de via aérea definitiva, pessoal. Incapacidade de manter a via aérea patente. Glasgow menor ou igual a 8, claro, com exceção de hipoglicemia, com exceção de período pós-ictal, que a gente sabe que é um período curto, que esse paciente vai se recuperar logo. Então, pacientes vítimas de trauma, com TCE, um Glasgow menor ou igual a 8, a gente vai precisar ali de uma via aérea definitiva. Apneia ou esforço respiratório ineficaz, trauma facial grave e risco de broncoaspiração. Então, a indicação de uma via aérea definitiva é fazer esse paciente ventilar adequadamente, a gente desobstruir a via aérea e a gente também proteger a via aérea desse paciente. A via aérea avançada, então, temos o tubo orotraqueal, famosa intubação orotraqueal, e temos também os dispositivos supraglóticos, como máscara laríngea, mais comumente utilizada em nosso meio. Sempre associada à pré-oxigenação, sempre associada à monitorização e sempre com um plano B definido. Então, por exemplo, passei um dispositivo supraglótico, estou lá com a minha máscara laríngea, porém esse paciente ele iniciou ali com sangramento ativo na região da boca, o paciente ele está apresentando vômito. Essa máscara laríngea, ela é uma via aérea avançada, porém ela não é uma via aérea definitiva, ela não protege via aérea. Então, se esse paciente está vomitando, eu vou ter que retirar essa máscara laríngea e proceder com a minha intubação orotraqueal para fazer a proteção da via aérea. Erros comuns, pessoal. Não aspirar a presença de secreções, então deixar o paciente ali hipersecretivo, deixar o paciente com sangue na boca, deixar o paciente com secreções gástricas na boca. Tentar IOT sem preparo, então a gente não se preparou para fazer uma intubação orotraqueal. Então, na preparação da intubação orotraqueal, a gente tem que ter o nosso plano A, tem que ter o nosso plano B, nosso plano C, a gente tem que ter os dispositivos em nossa mão ali, todos eles, a gente tem que já ter estabelecido qual que vai ser a nossa estratégia de intubação, a gente tem que estar pré-oxigenando esse paciente. Se o paciente ainda não tiver um Glasgow 3, se tiver um Glasgow menor que o 8, porém maior que 3, a gente tem que sedar esse paciente, a gente tem que fazer um bloqueio neuromuscular desse paciente para deixar esse paciente bem relaxado. A gente não pode esquecer que o paciente vítima de trauma é um paciente com já uma via aérea difícil, a gente não sabe qual foi o último horário que ele comeu, a gente não sabe qual foi o último horário que ele ingeriu líquidos. A coluna dele a gente não consegue, né? Com a cabeça a gente não consegue um bom posicionamento por causa do colar cervical ou por causa da estabilização ali da coluna cervical. Então é um paciente que vai exigir uma maior atenção no procedimento de intubação orotraqueal.
Então, por isso, eu tenho que estar totalmente preparado para fazer isso, tá? Negligenciar a coluna cervical é aquilo que a gente diz, às vezes a gente fica muito preocupado na intubação, mas a gente negligencia a coluna cervical, então a gente esquece dela e a gente acaba mobilizando essa coluna. Demorar para indicar a via aérea definitiva, é aquilo que eu estava falando também, né, que o paciente está ali hipersecretivo ainda, está soltando sangue pela boca e a gente não consegue, não tem a atitude de prosseguir para uma via aérea definitiva. E não ter um plano alternativo também é uma falha aí comum, tá? Mensagem-chave da aula de hoje: via aérea é a prioridade absoluta após controle de hemorragia. Então, tive a letra X, resolvi a letra X, vou passar para a letra A e preciso resolver essa letra A. O Jaw Trust salva vidas numa questão básica, então no suporte básico, por leigos inclusive, fazendo o Jaw Trust já melhora muito a ventilação desse paciente. Intubação não é o primeiro passo, é o passo certo na hora certa e sempre proteger a coluna cervical. Pessoal, aqui estão as nossas referências da nossa aula. Para você que gostou, para você que nos acompanha, acompanhe a gente lá no YouTube, se inscreva lá no nosso canal, divulgue aí os nossos vídeos e até a próxima aula, pessoal. Muito obrigado.